Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa da TVGP e hoje a gente está aqui na BTC. A gente vai falar com a Letícia Costa, que é diretora de operações da Havas Creative, que é um grupo composto pela BTC e a Havas. Então fiquem por aí, o papo continua sendo sobre indicadores e como é importante o gestor de projetos também estar conectado a isso e repassar esse tipo de informação para toda a agência. Legal? Então fiquem por aí, mas antes de começar, aquele recado importante, se você gostar do conteúdo, achar legal, compartilhe aí nas redes sociais e faça o conhecimento chegar para mais gente, legal? Então fiquem agora com a Letícia. Eu sou a Letícia Costa, diretora de operações do Grupo Havas aqui no Brasil, que permeia as agências BTC e Havas. E antes de falar qualquer coisa, Ramon, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença entre operações e projetos. Eu acho que é uma dúvida que está na cabeça de muita gente. E a área de operações, na minha visão, ela é muito mais abrangente, Então ela olha para as pessoas, para os processos, para as ferramentas, para as entregas, tudo isso com foco em qualidade e rentabilidade. Já a área de projetos, ela é um pilar da área de operações, podendo inclusive ter um duplo reporte, tanto para a área de operações quanto para a área de atendimento, que aqui na BTC a gente chama de marcas e negócios. Por que desse duplo reporte, inclusive? É porque, como o gerente de projeto ele é uma pessoa que está no dia a dia do cliente, no dia a dia daquela marca, ele precisa estar conectado com a equipe de marcas e negócios para ele conhecer daquela marca, ele conhecer daquele negócio e poder melhorar a sua qualidade de entrega, Então, é assim que eu vejo a diferença das duas áreas e as duas áreas são muito importantes no meu ponto de vista, Os indicadores que eu vejo como mais importantes, e isso desde o início do projeto até o final e também posteriormente para a consulta, eu apelidei carinhosamente de CEP, que é o custo, o escopo e o prazo. Obviamente que a gente não pode deixar de lado o mapeamento de riscos, que eles também são muito importantes. Mas por que o custo, o escopo e o prazo? Porque com isso você tem todas as informações para o andamento daquele projeto. E, por exemplo, se eu tenho uma mudança de escopo no andamento do projeto, essa mudança de escopo ela vai certamente me impactar no meu prazo e no meu custo. Se eu tenho uma exigência do cliente para uma transformação do prazo, eu preciso antecipar aquele prazo. Dependendo de como eu vou fazer para antecipar aquele prazo, se eu precisar de um esforço extra, um terceiro ou uma equipe maior, eu também vou ter uma alteração no meu custo, Então, esses três pilares, para mim, são os pilares mais importantes e eles precisam ser acompanhados, assim, no dia a dia. O cronograma que é atualizado uma vez por mês não funciona. O cronograma precisa ser atualizado diariamente, sempre que você tem alguma alteração. Pelo menos sempre revisitado e compartilhado com todos. Transparência, porque enquanto você, em relação ao cliente, apresenta para ele, deixa bem claro qual o escopo que ele contratou, a equipe que vai ser utilizada nesse projeto e com isso gerou aquele custo de projeto e o cronograma dele, enquanto isso estiver transparente para o cliente numa reunião de status semanal, eu acho que é a melhor forma de se fazer. Ele não terá problemas caso haja uma change request, porque ele sabe aquilo que ele está contratando. E você também não vai ter problema, se você não tiver problema com o cliente, você também não vai ter problema internamente de reagrupar, reorganizar as coisas para que qualquer interferência que se faça necessária seja realizada, Então, é o que nem eu falei, são os pistões, de projetos. Então, se mexe num pistão, automaticamente você acaba mexendo nos outros dois. Eles vão para cima, para baixo, ou um acompanha o outro. Mexeu no escopo, mexeu no prazo e no custo. Não tem como uma coisa, elas estão relacionadas entre si.
fica difícil realmente a gente conseguir não alterar o andamento das coisas quando você tem alguma interferência. Primeiro tem a questão do Lessons Learned, que é uma reunião fundamental quando você tem a entrega de um projeto, com toda a equipe que participou, fundamental, tá? Mas e 6 meses depois, né? Se alguém quiser resgatar, tem um projeto parecido, similar, eu quero resgatar o que aconteceu naquele projeto. Não adianta você olhar e contar só com o que está na cabeça das pessoas. Óbvio que você vai consultar, só que se essa pessoa não estiver mais trabalhando na sua agência. Então, a ferramenta é fundamental nesse quesito, é a ferramenta de operação, né? Porque ela permeia muito mais do que somente o projeto, ela traz também as informações do timesheet daquele projeto, todos os documentos que foram utilizados naquele projeto, todas as versões de cronograma, o escopo, o timesheet relacionado com o custo para você saber se ele foi lucrativo, ele não foi lucrativo. Então, quanto que você poderia cobrar do cliente, e também traz todos os riscos e impeditivos que você teve na versão anterior, né, para você tentar evitar aquilo no próximo projeto similar. Na BTC e na Havas, a gente usa o Pulse, é uma ferramenta própria do grupo, né, o grupo global comprou a empresa, então tem uma ferramenta própria que é usada em todas as agências. Isso para nós é muito bom, porque a gente tem uma equipe de desenvolvedores, né, que trabalha ativamente em cima dessa ferramenta, e eles fazem as customizações que a gente pede. Obviamente, cada mercado tem as suas particularidades e necessita de customizações. Então, isso é muito bom, né, no caso do nosso grupo, e é uma ferramenta que está funcionando muito bem, graças a Deus.